Olá, seja muito bem-vindo, você está no PapoCast. Se você não faz ideia do que eu estou falando, chegou agora, seguinte, o PapoCast é um quadro onde toda semana eu trago um player do mercado para bater um papo conosco e falar sobre vários assuntos, todos aqueles assuntos que devem estar no radar de quem quer levar a sua carreira e o seu negócio para o próximo nível. Antes da gente mergulhar no episódio de hoje, eu queria muito te pedir um favor. Se de alguma forma o nosso conteúdo estiver ajudando, significaria muito para mim se você fosse lá na sua plataforma e avaliasse o podcast com 5 estrelas. Ou desse um print da sua tela e marcasse a gente lá no Instagram com @9me1digital, beleza? Feito isso, agora vamos para o episódio de hoje. Nosso convidado de hoje é um cara que entende muito de tecnologia de vários formatos, navega principalmente em tecnologias de voz e inteligência artificial. É isso aí. Nesse episódio a gente contou com a participação do Conrado Caon, ele é CTO da Avelar. Vai por mim, prepara que esse episódio ficou incrível, tem tanta informação de um mundo que está acontecendo que eu tenho certeza que você não faz ideia. Então curte o episódio e depois você me fala. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um PapoCast. Dessa vez, um convidado de honra. Então, se prepare que eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir. A gente vai falar sobre muitas coisas boas, muita inovação, coisas que estão acontecendo. Não é? Na verdade, a gente fala tanto de futuro, mas eu tenho certeza que tem coisas que já estão rolando e você não faz nem ideia disso. Então, eu tenho com muito orgulho poder apresentar com vocês Conrado Caon. Conrado, seja bem-vindo a esse PapoCast. Cara, dá um pouquinho do seu panorama, da sua história, da sua trajetória, só para o pessoal sentir o nível de quem está aqui hoje com a gente. Nossa, eu fiquei até comovido aqui com essa apresentação. Bom, prazer é todo meu. Boa tarde a todos. A gente está gravando de tarde, mas pode ser bom dia, boa noite, boa madrugada. Esse é o legal do consumo de áudio. Bom, Conrado Caon, eu sou CTO da Avelar, que é uma agência de publicidade digital, full service e inovadora, que está realmente revolucionando a indústria de publicidade e do marketing como um todo. A gente tem um posicionamento bem inovador, agressivo, com metas diferentes, sempre muito alinhadas com as empresas clientes e com os nossos parceiros. De histórico meu, eu tenho que dar uma navegada de um lado para o outro, mas do lado profissional eu trabalhei bastante com tecnologia, né, desde fazer programação mesmo lá atrás em sistemas de telecomunicações. Trabalhei também com áreas internas das operadoras de telecomunicações, com áreas de interconexão, de roaming, de mediação, que é tradução de tudo que vem das plataformas de rede para os sistemas de TI e de processamento de informação como um todo. É parecido com uma aranha, inclusive, né? Várias perninhas pegando da rede, várias perninhas soltando para os downstream systems, né, que a gente chama. Bom, trabalhei também com diferentes tecnologias de marketing aplicados para marketing massivo, muito aplicado na época para clientes pré-pago, ou seja, mobile marketing, certo, com containers limitados, ou seja, com otimização de algoritmos, de fazer mensagens terem maior efetividade, maior convencimento, maior explicação para atingir objetivos específicos, né? Então, existem algoritmos, às vezes que você tenha conteúdos definidos e limitados, você consegue transformar numa equação e maximizar o resultado dessas campanhas. Trabalhei também com sistemas de satélite especiais em constelações mais próximas da Terra do que os satélites convencionais, tradicionais, os geoestacionários que chamam, que era uma empresa, na época, que foi fundada, uma empresa que era um investimento do Google, e depois foi absorvido por uma outra empresa que era uma das sócias, que ficou com uma constelação bem grande, aí, tanto dos Other 3 Billion, que é o O3B na época, que a SES, que é uma empresa de Luxemburgo, adquiriu em sua totalidade. Trabalhei também com sistemas de hot billing, né, que é a tarifação em tempo real, que é algo bem avançado, e isso é o cerne do funcionamento da tarifação pré-paga, não só para telefonia, mas para outros sistemas também, uma empresa alemã.
Trabalhei com uma pancada de coisa. Trabalhei com empresas de tecnologia chinesas, aí trabalhei na Huawei um tempo, trabalhei na Ericsson também, ou seja, provedores de infraestrutura de telecomunicações. Trabalhei também nas operadoras, já trabalhei na Vivo, trabalhei na Oi, e trabalhei como consultor desses projetos de marketing massivo para TIM e para Claro também. Então, basicamente para todas. Então, nessa jornada aí deu para aprender um pouquinho sobre os objetivos, os desafios de diversos setores diferentes. E nos últimos 3, 4 anos eu venho me especializando mais e focando mais no mercado de IoT e de inteligência artificial. Então, trabalhei um bom tempo com reconhecimento facial e processamento de imagens e vídeos em tempo real e também pós-processamento. E aí aplica muito machine learning e AI para uma série de aplicações. Então, aplicações desde segurança pública para identificar pessoas de interesse, ou clientes VIP, etc. E também agora com um crescimento bastante significativo das tecnologias de voz e uma maior disponibilidade desse tipo de tecnologia com a chegada dos assistentes e da massificação dos assistentes virtuais, seja nos aplicativos móveis, nos apps, né? E também com os smart speakers. É algo que eu venho me especializando muito e estudando muito sobre isso. E na Avelar, especificamente, eu sou o head de IoT, AI e Voice Tech. Então, como CTO, eu toco as novas implantações nesse ecossistema que cada vez mais se conecta e cada vez mais permeia diferentes cenários e diferentes momentos da vida de todo consumidor no Brasil e no mundo, na verdade. Especificamente nesse setor de voz, o acesso ao front-end, ele tem uma mágica do áudio, da voz, em que você consegue ter um input muito maior quando você está fazendo uma busca por voz ou está interagindo com sua voz. Você consegue colocar do cérebro para fora uma taxa muito maior, um bandwidth, né? uma largura de banda aí muito maior do que quando você está falando, do que quando você está se expressando, seja escrevendo, etc. E da mesma forma, no caminho reverso, quando você recebe um conteúdo por áudio, a taxa de processamento cerebral é bem mais leve e te permite fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de multitasking. E daí um dos grandes sucessos dos podcasts, que te auxiliam e deixam que você faça outras tarefas ao mesmo tempo que está consumindo aquele conteúdo em comparação, por exemplo, com um vídeo que você teria dedicado que estar olhando. Exatamente. Então, tá lá lavando a louça, você está recebendo o conteúdo e não está, te distraindo do ponto de vista de você não conseguir fazer a tarefa que você está fazendo. Então, para uma série de casos de uso, né, use case e momentos ao longo do dia, é um conteúdo muito complementar e muito importante, quiçá, talvez mais importante nesse campo. Mas mais ou menos isso aí, num resumo rápido profissional, de acadêmico também tem algumas coisas. Eu sou engenheiro pela UERJ, lá no Rio, engenheiro de telecomunicações. Eu fiz um MBA pelo IBMEC, depois eu fiz uma extensão desse MBA pelo IBMEC na Universidade da Califórnia, em Irvine, no sul da Califórnia, perto de San Diego ali. Muito legal também, para negócio do Pacífico. Depois eu também, mais ou menos a cada 5 anos eu faço alguma coisa extra. Eu fui para a Singularity University, fui da primeira turma de brasileiros lá. Até a gente bateu um papo recentemente aí com a Lindália, com o pessoal que tocava inovação lá na Globo. E agora a última empreitada foi com o Vale do IoT, lá na França, em que o governo federal francês está investindo bastante, investiu muito ao longo dos últimos 3, 4 anos, em tornar a cidade sede da Airbus, que é uma iniciativa europeia, com mais de 4 países envolvidos. Então, transformar aquele local ali num polo de tecnologia para as novas tecnologias de IoT surgirem dali. Tem muita coisa legal surgindo. E lá, como tem os fornecedores da Airbus, são 700 empresas de tecnologia sediadas na mesma cidade, uma cidade relativamente pequena, a 4ª cidade da França, em tamanho populacional. Então, é algo muito
efervescente, assim, muito legal, porque é uma faixa, digamos, a média etária da cidade também é bem mais jovem, é muito ágil, é bem interessante, é um lugar que eu recomendo para todo mundo que está atrás de tecnologia. É um outro polo, além do polo, por exemplo, do Vale do Silício, na Califórnia, ou talvez da Ásia, ali na China. Então, quer dizer, é um polo bem interessante também para aplicações de IoT especificamente. E até para citar um exemplo assim muito rápido, ontem o Gilbert, que é o CEO da EasyMile, que é uma empresa de carros autônomos, divulgou ali que eles conseguiram uma autorização para usar um aeroporto abandonado, que era um aeroporto de teste da Força Aérea Francesa lá em Toulouse. Legal. Para utilizar nos testes dos carros autônomos da EasyMile, que são carros autônomo nível 4, entendeu? Que você não tem nem volante, nem nada, é só... Passageiro total, 100% passageiro mesmo. O foco é justamente esse. Por exemplo, para ser utilizado como movimento entre terminais do aeroporto, para levar os passageiros até o avião, etc. Sabe, bem nessa linha, assim, de ambiente drone, né? É uma pancada de coisa legal aí chegando. Cara, ó, isso daí, gente, é só um resumo, tá? Então fica evidenciado que isso é um resumo. Cara, realmente, é o que eu tinha te falado um pouquinho antes da gente começar a gravar. Realmente, eu sei o potencial. Eu sou um dos caras que mais consome conteúdo seu, isso eu tenho certeza. Que nem eu já te falei, eu tenho algumas assistentes virtuais graças a você. e é isso que eu queria... Eu tinha brincado com o pessoal da... A gente tem um contato bem próximo, tanto com o pessoal do Google quanto da Amazon e da Samsung também. Então, a Amazon com a Alexa, o Google com o Google Assistant e a Samsung com a Bixby. Porque esse tipo de fomento de mostrar o que existe, o que já foi feito lá fora, que pode ser, digamos, adaptado de uma forma mais rápida aqui para marcas, empresas e também para aplicações de entretenimento para pessoa física, para mercado consumidor, é algo que é uma questão de ver que isso já existe, como você estava falando na introdução. Tem muita coisa muito, muito, muito interessante que já está disponível, que é uma questão só de perceber que isso já é uma realidade e adaptar para o nosso cenário aqui, que existe um gap temporal aí de mais ou menos uns 3 anos do posicionamento das empresas e marcas nesse segmento de assistentes virtuais. E é algo que é meio o ovo e a galinha, né? Que vem junto. A adoção vai crescendo conforme tem mais conteúdo e mais conteúdo vai sendo feito porque tem o mercado. Então, é interessante esse desafio desse momento, né? Desse timing dessa indústria especificamente. E a gente está muito animado que a demanda está aparecendo, tem novos clientes interessados, tem o pessoal que está identificando que isso é real, tem muita gente que já identificou que isso é real lá fora, as multinacionais já viram, poxa, eu quero fazer no Brasil também, que o mercado é inclusive maior. E tem um dado muito interessante nesse mercado de voz, que o brasileiro, por cultura, né, a cultura do brasileiro, ela é mais... tem uma aceitação maior para a voz do que várias outras culturas. Isso, inclusive, é um dado que o Google, né, o pessoal do Google Assistant, eles mudaram a prioridade do lançamento de novas funcionalidades, novos produtos do Google Assistant, colocando o Brasil, assim, sabe, você pega o projeto que está embaixo ali da pilha, bota ali em cima da pilha, porque o uso da voz no Brasil é significativamente maior do que em outros países e outras culturas. É bem interessante isso, de priorizar o Brasil, até pelo uso de voz no WhatsApp, por exemplo, tem muita gente usando bastante mensagem de voz, muito mais do que outros países, e a busca por voz também, que é um novo cenário do SEO, né, do mercado de SEO, de Search Engine Optimization, é algo que, como o algoritmo funciona diferente, e no Brasil, mais de 30% das buscas são feitas por voz ao longo de todas as plataformas, isso incluindo mobile devices e todas as outras formas de busca. O brasileiro realmente gosta muito da voz, isso que ele nem sabe que existe, na verdade. Né? Quando isso realmente ficar massivo, vai passar aí de, sei lá... Então, para quem ainda não está assim, esperando, né, do que a gente está conversando aqui, é sobre isso. Voz, a tecnologia de voz. Então, enquanto o Brasil... É interessante você ter trazido essa questão de a gente estar em torno de um delay aí de 3 anos, que isso mostra o potencial desse mercado que ainda não está maduro no Brasil. Então, para quem está com os olhos atentos ao que está acontecendo,
a chance de você conseguir beber água limpa e ter grandes oportunidades de negócio é muito, muito maior. E eu queria te pedir, Conrado, para que você abordasse 2 pontos muito interessantes. Primeiro, a curva, né, dentro dos Estados Unidos, das assistentes de voz, o quanto que isso cresceu, a velocidade versus os smartphones, que eu sei que você já tem esse dado aí. E a outra coisa, eu queria que você também navegasse um pouquinho sobre as oportunidades para as marcas dentro das assistentes de voz, que às vezes as marcas não conseguem conectar. É o que você falou, marcas de fora, marcas grandes, elas já têm eu acredito, essa maturidade porque já vem de fora. Mas no Brasil, isso não é uma tecnologia que está na mão só de gente muito poderoso. Qualquer um pode montar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 universos para a gente. Perfeito. Inclusive, uma parte da segunda resposta alimenta a primeira pergunta também. O que acontece? Um dado muito interessante, uma característica muito interessante desse nicho do setor é que, como já existe uma infraestrutura de distribuição muito, muito capilarizada com os smartphones, né? A gente está falando aí de 150 milhões de smartphones já em uso no Brasil, mais até um pouquinho do que isso. Os assistentes, como o Google Assistant e a Alexa, podem ser consumidos via aplicativo, um app no seu celular. Então, quando você fala dessa infraestrutura ultra capilarizada, você tem um cenário muito interessante do ponto de vista de oportunidade que você falou. Então, existe uma escassez de conteúdo muito grande no Brasil, nesse mundo é como se fosse uma rede de estradas pavimentadas sem carro em cima. É basicamente isso. Então, não tem trânsito, né? O legal é isso. O trânsito é o que dá preço no seu investimento de mídia, por exemplo, de marketing. Se não tem trânsito, é muito barato você colocar. E realmente é mais ou menos assim. Aí, citando os teus pontos aqui da curva de smart speakers, né? Então, primeiro eu falei dos smartphones com aplicativos. Total. Inclusive, tem uma novidade que saiu anteontem, que o mobile app da Alexa agora vai ter uma opção que, ao invés de você ter que apertar o botãozinho azulzinho da Alexa ali para poder falar com ela no smartphone, que é diferente quando você fala no smart speaker, né? Que ele está sempre ouvindo um trigger, né? Se você falar Alexa, aí você pede alguma coisa, ele está sempre ouvindo para, me chamou, quero saber, beleza. No celular não, no smartphone não, você tem que realmente apertar ali. Então, o que eles lançaram agora no dia 7, hoje dia 9, então anteontem, é que você pode configurar para que o smartphone fique ouvindo para você chamar o comando de Wake Command, né, que é Alexa, eu quero fazer tal coisa. Hoje ele não faz isso, você tem que ir ali apertar o botãozinho azul. Ou seja, isso diminui a fricção, né? Para o pessoal que é mais preocupado, isso aumenta a preocupação. Tá bom, mas é opcional. Mas é algo que diminuir a fricção é fundamental. Quanto menos fricção, mais a interface de voz, falando de computação e de interface homem-máquina. Certo. A voz permite uma fricção quase nula. E fricção nula significa um muro muito baixo. Então, a computação, a interface de computação homem-máquina fica muito fluida. E o sonho do Elon Musk lá é enfiar uns eletrodos na tua cabeça lá. Inclusive, é o projeto brasileiro de 2003. Fenomenal. Mas, bom, vamos voltar aqui. Curva de smart speaker. Então, especificamente no mercado americano, ao longo dos últimos 3 anos, essa curva de quantidade de devices smart speakers, como o dispositivo Alexa Echo ou o dispositivo do Google Assistant Home ou Nest, né, que eles têm agora vai concentrar mais na linha Nest e não mais na Home, mas esses dispositivos, né? Então, a quantidade desses dispositivos no mercado americano é um negócio assim assustador de grande. As curvas de crescimento comparativo entre diferentes tecnologias ao longo das décadas aí mostra. Então, se você compara a velocidade o tempo que demorou para televisão chegar a 50% dos lares americanos, o tempo que demorou para o rádio chegar nos 50% dos lares, ou do telefone fixo chegar a 50% dos lares, o telefone celular chegar a 50% dos lares, e o smart speaker chegar a 50% dos lares. O mais rápido tinha sido o telefone celular, né? O smartphone, tinha demorado cerca de quase 9 anos para chegar a 50% dos lares, ou das pessoas dos lares, né?
O Smart Speaker demorou só 4 anos. Então, e vinha crescendo assim, de 2017 para 2018 cresceu 73%, de 18 para 19 cresceu ali cerca de 68%, e continua crescendo uma taxa muito grande, não tão grande assim, mas ali na casa dos 30 e poucos. Mas isso é muito grande, é uma curva J gigante, né, de exponencial. E isso é muito ligado aos meus estudos lá da Singularity de tecnologias exponenciais e realmente tecnologias de grande massividade de impacto positivo na sociedade. Então, a curva de crescimento dos smart speakers é realmente muito grande, e isso tem acontecido aqui no Brasil também. E um dado interessante aqui nas internas, que eu fiquei sabendo esses dias, que me surpreendeu positivamente, eu fiquei muito contente de ouvir isso, é que, surpreendentemente, o mercado está virando mais para o lado multimodal, né? E antes estava mais voltado para voice only. E por que isso, né? Se você olha o portfólio de smart speakers, né, os devices de assistente como Alexa, Echo e tal, eles têm um equipamento mais barato, mais acessível, que é puramente voz, né, que é um alto-falante, basicamente, com algumas luzes e alguns comandos bem simples de touch, e uma linha um pouco mais, que o valor é maior, né, o investimento é maior, que tem uma tela integrada, né? Então, ter a tela, ele te dá sugestões pela tela e tal, acaba estimulando mais o uso. E um dado interessante é que o desenvolvimento dos voice apps para esses assistentes, eles eram muito orientados puramente para o áudio, para a voz, né, interativo, ida e volta. E hoje em dia é muito importante que os desenvolvimentos sejam não apenas no voice, mas também com imagens, para alimentar as telas. Inclusive, como a tela muitas vezes é touch, você pode escolher ali clicando também, ou seja, interagindo um pouco de forma diferente, não puramente voz. Isso tem acontecido bastante, isso também é um dos enablers para o voice commerce, que a gente chama, que é a adaptação do e-commerce para triggers de voz, e inclusive de ponta a ponta por voz. E, especificamente essa notícia insider aí que eu estava mencionando, muito positiva, é que aqui no Brasil a quantidade de televisões smart que estão vindo com os assistentes integrados, seja Bixby, seja Alexa, está sendo muito maior do que o esperado. Então, hoje o percentual de devices de smart speaker, incluindo televisões também, que são multimodais, está muito acima do previsto anteriormente. Isso é muito significativo e é algo que está surpreendendo a indústria dos fabricantes de televisores smart e também dos assistentes como um todo. Então, isso é bem positivo para a indústria, né? E um ponto que eu até estava mencionando sobre o voice commerce e esse tipo de interação é que, uma vez que a fricção para você iniciar algo computacional na voz é bem mais baixa, principalmente quando os dispositivos já estão te esperando, eles estão conectadinhos, te esperando. Você muito rápido, né? A interação. É muito rápido. Isso gera uma interação homem-máquina mais frequente e gera facilidade, gera você focar o seu tempo nas coisas que você precisa fazer e não nas tarefas operacionais e tal. Então, é um pouco nessa linha. Você tinha falado tinha falado também da oportunidade para marcas. E esse é um segmento que eu venho investindo bastante tempo e atenção, porque um dos nossos objetivos é justamente ampliar o conteúdo de posicionamento de marcas e empresas em voice apps. E o voice app é importante, e diferente do mobile app, que você tem que baixar um aplicativo, descer um arquivo, fazer um download de um arquivo, que muitas vezes é meio pesado em quantidade de megabytes, e aloca a memória do seu smartphone. No caso dos voice apps para os assistentes de voz, você não precisa baixar, você só precisa habilitar. E muitas vezes você nem precisa habilitar, você pode usá-lo sem habilitação. Impacta um pouco nas métricas de quem está usando, quantas pessoas ativaram e tal, mas isso é menos importante do que você ter uma usabilidade, um UX ou um VUI, que a gente chama, que é um Voice User Interface, mais fluido e mais coeso. Então, é importante esse lado de não precisar fazer o download de alguma coisa. E para as empresas e para as marcas, existe um oceano azul de oportunidade, seja com modelos mais simplificados, como os flash briefings, que são parecidos com adaptações curtas de podcast
em mais alta frequência, ou seja, é como se fosse um mini podcast diário em que a marca está se relacionando com o seu cliente, com o seu consumidor. E isso não só marca, mas também vários outros nichos de posicionamento no mercado, seja um gerador de conteúdo, seja um síndico do prédio, seja o professor de educação física da escola falando com a turma dele. Então, quer dizer, são subnichos de grande, médio e pequeno porte que são muito adaptáveis ao modelo do Flash Briefing. Isso é algo que a gente, inclusive, tem alguns projetos aqui no Brasil. Tem um projeto legal da própria agência que a gente pode divulgar, né? Tem vários que a gente não pode divulgar ainda, mas é o Mente do Rafa, que é um Flash Briefing que está disponível tanto no Google Assistant quanto na Alexa. Flash Briefing para Alexa e News Briefing no Google Assistant. Então, se você pedir lá G, né? Se eu falar, ele vai me ouvir. ou para Alexa também. Se pedir, eu quero abrir a mente do Rafa, quero ouvir a mente do Rafa, vão vir dicas diárias de estoicismo, de filosofia lá da época do Marcos Aurélio. É bem interessante. Recomendo para todos os empreendedores e, na verdade, não só empreendedor, para todo mundo. Quem quiser, eu acho que a filosofia sempre cai muito bem. É bem legal. Eu tenho. Então, eu falei um pouquinho de Flash Briefing. Tem um outro lado muito importante, que é a questão do Voice SEO, porque os algoritmos de busca têm resultados e funcionamento diferente quando o input é por voz, em relação a quando o input é teclado, seja por computador, seja por mobile. O algoritmo funciona diferente. Então, tem uma série de características, regras e adaptações que é importante que cada vez mais sejam feitas, porque cada vez mais as buscas por voz estão crescendo, então é importante você estar adaptado para quando a busca é feita por voz também. Isso tem acontecido muito, muito, muito mais do que se pensa. Realmente é anti-intuitivo isso para muita gente perceber e realizar que isso já é totalmente real, não é coisa do futuro. Faz sentido, até desculpa só te cortar um pouquinho, Conrado, faz sentido com o dado que você trouxe, da quantidade de pessoas que já fazem buscas no seu próprio celular através de comando de voz, Porque é mais prático, a fricção é menor. Entendeu? Imagina, se você está no seu carro, se você está dirigindo e você quer saber o tempo até tal lugar, se você iniciar por voz a busca no teu Maps, por exemplo, é mais rápido, simples assim. É a primeira vez que a pessoa usa, porque alguém fala, dá para fazer por voz, tá bom, experimenta. Aí a pessoa faz a primeira vez, caramba, é bem mais rápido. Eu não preciso nem tirar a mão do volante, pô, fenomenal. E aí, isso é um use case, mas tem vários outros. Outras formas de empresas e marcas se posicionarem, eu falei um pouquinho do Voice SEO, e aí tem uma série de formas, tem algumas formas de habilitar o seu conteúdo no seu website com áudio, e a gente tem algumas iniciativas nessa linha também, e isso melhora o VSEO ranking, e uma série de outros. Tem muito segredinho aí que é interessante. A gente tem um serviço de consultoria. Bom, tem um outro lado importante também, que é o desenvolvimento de voice apps mesmo, né? Tá. E o desenvolvimento de voice apps tem diversos tipos diferentes. Tem 5 macro grupos, né? Ou 5 macro categorias de voice apps que a gente faz. Então, tem um lado mais voltado para controle de devices conectados. Isso é um lado que eu sou apaixonado também, de controlar os seus smart devices, né, na sua casa, por exemplo, smart home, e controle de IoT como um todo, né, por voz. Então, isso é um tipo de voice app. Tem os voice apps mais voltados para informação, que é para você trazer informação específica de algum segmento e ter objetivos atingidos ou benefícios gerados, né, seja em conhecimento de, como tirar um tipo específico de mancha da sua roupa patrocinado por aquela marca. Isso é legal, porque a marca fica ali. N aplicações. Isso também é muito voltado para o setor de culinária, para você fazer a receita guiada e tal. Tem um segmento específico de curadoria e meio que uma gourmetização de uma assistente especialista. Então, por exemplo, imagina que você está degustando um vinho ou uma bebida, sei lá, um uísque e tal, mas conversando com o ultra especialista que fez, entendeu? Que estava na vinícola, etc. Então, isso é bem interessante de ter essa experiência guiada por uma pessoa de autoridade muito grande. Então, isso é algo que também tem tido algumas iniciativas legais aqui também de
acompanhamento de curadoria de produto por assinatura, por exemplo. Então, tem aquele produto mensal, que é aquela caixa com vários produtos, que são selecionados e com uma curadoria muito especial, e aquele produto chega na casa do cliente todo mês. Então, quando aquele produto chega na casa do cliente, fazer um unboxing daquilo de uma forma guiada, eleva a experiência para outro nível. Fala, caramba, os caras, esse produto que chegou aqui para mim foi cuidadosamente selecionado por isso, isso e aquilo, e tem esses ingredientes, é por isso que a gente colocou ele para você. Isso, olhando para o lado de business, né? Você está olhando para redução de índices de churn dos subscriptions, né? Das assinaturas, assim por diante. Então, quer dizer, tem uma série de aplicações para esse lado também. Tem o lado do Voice Commerce, que é justamente para integração das aplicações de e-commerce, agora trigadas por voz, que é um meio de menor fricção. Então, o cara, não, putz, depois eu abro o aplicativo para poder comprar, depois eu abro o laptop para comprar. Não, você fala direto ali com a Alexa, que já está te ouvindo. Né? Então, isso é no momento, né? Então, é aproveitar o momento e não deixar para depois. Isso é muito importante. Tem outras aplicações. Uma aplicação que eu estou apaixonado, que a gente está desenvolvendo aqui algumas iniciativas específicas, é com o que a gente estava mencionando ali. Eu estava comentando um pouquinho antes da nossa conversa, que é o Interactive Branded Storytelling. Isso é incrível. Isso é incrível. É como se fosse a novela 5.0, né? O brasileiro adora novela. Quem nunca, né? Quem não gosta de uma novela? Bom, então é a história do retorno das radionovelas, né? Porque no ambiente de áudio você trabalha com a imaginação do cenário, então tem um critério de sonoplastia, de engajamento até mais profundo de quando você está vendo um vídeo. Isso é algo que a gente não está reinventando a roda, porque o Netflix mesmo fez um investimento multimilionário em aplicações de interatividade para concorrer com o Fortnite, que está... Ele reconheceu, né, que é 350 milhões de usuários agora, né, o Fortnite, e o Netflix está começando a ficar preocupado. Inclusive, a Avelar, a gente fez uma live, organizou uma live muito, muito importante, que bateu o recorde mundial, da Marília Mendonça, né? Sim. Foram 3,2 milhões de simultâneos vendo e o número total deu mais de 65 milhões, então gigante. Só que no Fortnite, uma semana depois, teve um show do Travis Scott com 13 milhões de pessoas ao mesmo tempo. 13 milhões! E isso continua crescendo de uma forma brutal. Teve, acho que até isso gerou um conflito aí em direitos de transmissão para o futebol. Teve um jogo agora, anteontem, acho que do Flamengo. O Flamengo deu 3,3 milhões, cara, ao vivo. É impressionante. Bom, e nesse setor específico de interatividade, quando você evolui da radionovela, que é um roteiro linear, né? O roteiro tem as variações, mas é uma estrutura linear de navegação. Aí você lembra do Você Decide. Lembra do Você Decide? Não. Você chegava na narrativa num certo ponto de um Y, né? Uma bifurcação, e aí pelo telefone, na época, o público você decidia se o final ia ser o A ou o B, e aí acontecia aquele final de acordo com a votação. Agora, traz isso para o mundo atual dos assistentes de voz, que você tem fricção zero, não tem que... E aí mistura com aqueles livros de aventura do passado, que você chega na página 15, você pode ir para 28 ou para 36 para continuar a história por um caminho ou por outro. É difícil, é intrincado ali para você conseguir fazer. Legal. No áudio, na voz, né, pelo assistente, isso é muito fluido, muito fluido. E não é à toa que grandes corporações de mídia e de diferentes setores, inclusive, estão se posicionando lá fora com esses interactive branded storytelling em diversos setores. Então, tem algumas aplicações muito, muito legais para quem gosta de Westworld, que é aquela série do HBO, eu sou super fã. Tem uma aplicação fenomenal na Alexa, tem diferentes linhas de storyline, storytelling interativo da Annapurna com o Missing Link, que é um filme que foi lançado. Eu estava conversando ontem sobre isso com um cara de Nova York. Uma série de aplicações na Inglaterra também. A própria BBC fez uma aplicação específica disso, e tem alguns jogos com monetização interna lá nos Estados Unidos que também usam esse tipo de engenharia narrativa interativa, que é uma nova fronteira que eu acredito muito. Inclusive, a gente tem algumas iniciativas em andamento, lançamento em breve,
aqui no Brasil que a gente está muito animado. E a indústria, por exemplo, de dubladores, a dublagem, a locução, a sonoplastia, são indústrias que são muito nichadas e que agora, nesse tipo de experiência ou de canal, tem uma oportunidade muito grande aí, que a gente está falando de oportunidade não só para empresas, mas também para profissionais, né? Então, é um novo mundo que está se abrindo. A gente está abrindo a portinha, assim, começando a ver assim, a frestinha, mas vai escancarar daqui a pouquinho e a gente está muito animado. E o número de aplicações, Conrado, que tem hoje, por exemplo, no mercado americano e no mercado brasileiro, não sei se você tem esse número. Tem. Isso quando eu falei lá da combinação poderosa de uma infraestrutura pavimentada em combinação com uma escassez de conteúdo local, o que embasa essa combinação poderosa é o Power Combo, que eu brinco, que é o quê? O número que dá para comparar elas por elas é o número de skills, né, que são os voice apps para Alexa, o número de skills publicados no mercado americano, que superou 100 mil skills, chegou a 120 mil, eles fizeram a limpeza e tal, mas, cara, mais de 100 mil skills publicadas, né, autorizadas, validadas e publicadas. Porque tem todo um critério de publicação bem criterioso. Ainda bem, né? Verdade. No Brasil, a gente estava com 980 na última conversa que eu tive com o pessoal da Amazon, mas deve estar ali menos de 1.100. 1.100 para 100 mil, entendeu? Assim, descomunal o tamanho do Oceano Azul que a gente tem para navegar. E é um mercado que mais consome e mais é simpático com voz. Então, exato. Esse é outra pitada de ingrediente extra no nosso caldeirão do Power Combo. É isso mesmo. E é incrível o que você passou, só trazendo ainda um resumo de tudo isso, porque realmente é muita informação. Então, para quem não faz ideia, você pode ter uma aplicação pelo qual você com a sua marca complementa uma experiência de algo que você já entrega para o seu cliente. Você pode municiá-lo de informação diária e colocar você dentro da rotina dele diária. E você também pode, de uma certa forma, gerar mais interação através de vou chutar assim como um game, mas na verdade não é bem um game, que é essa parte de você trazer essa novidade que está vindo aí, eu tenho certeza que isso vai prosperar muito, porque é muito legal mesmo, essa nova, vamos chamar de telenovela 5.0, já de hoje em diante vai ser isso. Eu diria audionovela 5.0, senão o pessoal da Globo... audionovela, melhor ainda. Porque acontece, até inclusive agora, ontem foi lançado pelo Spotify, o Spotify comprou um monte de empresa nos Estados Unidos, porque eles viram realmente que o mercado de voz, o mercado de áudio é realmente gigante, eles fizeram várias alavancadas aí de captação, de investimento e tal. E eles compraram uma empresa chamada Gimlet Media. E a Gimlet já vinha fazendo inserções e criações, né, de diversos tipos de storytelling em áudio. E aí o Spotify viu, caramba, vamos fazer uma primeira aqui no Brasil. E eles lançaram a Sofia, que é uma audionovela, digamos assim, é um audiodrama. Muito interessante, bem legal mesmo, recomendo para todo mundo. A sonoplastia é muito bem feita, tem participação nas vozes assim, da Mônica Iose, do Otaviano Costa e algumas outras também bem interessantes. Muito legal a história específica é uma brincadeira com as assistentes virtuais, ou seja, a Sofia é como se fosse uma Alexa ou um Google Assistant, que você conversa com a Sofia sabe tudo e te informa tudo. Só que nessa ficção, a Sofia... São várias Sofias, é um call center de humanos, né? Então, e aí tem todos os desafios, é bem legal, bem interessante a história. Como é que é? Teledyne, alguma coisa assim, a empresa. Ficção, né? Totalmente ficção. É no mundo como se não tivesse AI, não tivesse machine learning, tivesse uma galera ali no call center respondendo tudo em tempo real. E ela é do setor de pássaros. Só que o cara começa a perceber, mas você me trata diferente. Então, quando você quiser falar comigo, pergunta qualquer coisa de pássaro que cai pra mim. Daí pronto, aí cai pra ela. Vale a pena ouvir a história, é uma narrativa muito legal. E esse lado criativo, esse lado de diferentes narrativas, diferentes estruturas de narrativa, é algo que dá para importar legal do setor do Choose Your Own Adventure, né, do CYOA. E, inclusive, teve uma briga aí do CYA com o pessoal da Netflix, porque no episódio do Bandersnatch, eles mencionam, é tipo um Choose Your Own Adventure.
Não deu outro, os caras processaram. Então deu uma briga boa lá. Mas resolveram, já está resolvido. Senão o Bandersnatch não tinha ido pro ar. Não teria ido pro ar, com certeza. Imagina o prejuízo, o valor que eles inclusive fazem... Isso é uma coisa legal de convocar assim, a mentalidade brasileira da criatividade. Lá uma coisa que eles fazem são concursos de roteiro. Então o pessoal de redação, o pessoal de criatividade que quer contar histórias nesse formato interativo de árvore, e tem várias estruturas para sustentar isso. Também não é... A experiência é como se fosse uma árvore infinita, né? Que você vai do caule, vai pegando galho e vai dar infinito, né? Daí tem infinitos finais. Mas não, né? Tem um mapa por trás aí para voltar para uma linha mestra, mesmo tendo uma experiência de abertura. Tem uma engenharia bonita aí atrás. E com base nesses formatos, existem concursos literários, né? Para que o pessoal que é de redação, que tem a criatividade da redação, para gerar essas histórias e alimentar esses slots, né? Essas estruturas com histórias interessantes que aí vão ser produzidas. Então, é meio que os primórdios da indústria do cinema. A gente está vivendo os primórdios de uma nova indústria de storytelling interativo em áudio. E como o custo de produção, de investimento disso não é tão restritivo quanto o custo de fazer um filme, e, milionário. Para quem viu o Entourage aqui, os caras, $30 milhões, é normal. Cara, $30 milhões não é normal, desculpa. Né? Para fazer, né, uma experiência e tal, quem dera fosse, mas não é. Então, é algo bem mais acessível e isso é muito positivo para ter amplitude de conteúdo nesse meio tão engajador. E o legal que é o que você falou, né? A voz, ela tem esse benefício de você não ter uma dedicação específica, né? Eu não preciso parar no meu tempo. Eu posso estar de novo. De um exemplo que a gente deu aí, que é um exemplo muito bom. Posso estar na academia e posso estar me interagindo. Eu posso estar lavando a louça, eu posso estar me interagindo. Então, você passou por alguns dados muito interessantes que eu tenho que reforçar isso, gente. A quantidade de aplicações nos Estados Unidos, que é um mercado que ela já fez um estrago, já fez um barulho gigante, e a quantidade de aplicações ainda no Brasil, que é um mercado que tende a ser mais promissor ainda em matéria de simpatia por voz do que o mercado americano. E tem uma outra informação que eu acho que, eu não sei, eu acredito que todos saibam, mas vale reforçar, que isso não é uma tecnologia cara de você ter na sua casa. Ela é muito acessível, ela é mais barata que um smartphone, se você pegar uma patente. Então isso Exatamente. Tem alguns cases legais voltados para a educação, por exemplo, na Índia, e isso é um fator interessante da fisiologia do consumo e da computação, né? Quando você fala de um laptop, existe aquele projeto One Laptop per Child, né? Um laptop por criança, que tem um custo alvo de $100 e tal. Cara, muito do que a criança teria acesso via um laptop caro, que seria de difícil acesso, manutenção, etc., com uma Alexa ou com um assistente de voz, que é uma fração do preço, grande parte daquele conteúdo é acessível, entendeu? Total. Então, uma série de coisas. Sobre a questão da fisiologia, algo muito interessante. Eu tenho 2 filhos, então eu vejo bastante isso. Quando eles estão focados em alguma coisa na tela de um celular e olhando para a tela, pode ter um dinossauro lutando com um leão atrás dele que, cara, o mundo está ali, fechado. Então, tem a fisiologia do down and in, ou seja, cabeça olhando para baixo e foco total para dentro de alguma coisa. Essas experiências interativas, existem também experiências multigrupo, né, que você pode fazer em grupo. Quantas pessoas tem? Tem 6 pessoas. Ok, vamos começar pelo mais alto. Agora o seguinte, e todo mundo participa. Então, ao invés de ser down and in, é o contrário. É up and out, ou seja, junta a participação de todo mundo em conjunto, ao invés de ser cada um sozinho no seu mundinho. Então, existe uma fisiologia da computação, uma fisiologia da interação homem-máquina diferenciada no caso da voz, inclusive para questões de educação, de interação dos pais, das famílias. Nesse período de quarentena aí se torna tão importante. E já era antes também, mas já era importante antes, mas ainda mais agora no período de quarentena. E outro ponto é que durante a quarentena teve um acréscimo muito grande do uso dos voice apps também, comprovado aí por algumas pesquisas muito bem feitas pelo pessoal da VoiceBot. Se eu não me engano, o acréscimo foi de 36% de uso. Caramba! Do mês sem quarentena para o primeiro mês com quarentena. O pessoal está em casa e está aproveitando mais isso. E, gente, exatamente. É um mar de opções. Eu acho que para quem está pensando se vai ou não vai, não deveria nem estar pensando, já deveria
já ter pego o ticket, já está entrando lá no trem, porque realmente vale muito a pena. Eu comecei através do conteúdo do Conrado, então, Conrado, de novo, gratidão por isso, você me apresentou esse universo, mesmo sem saber, mas você tinha me apresentado esse universo. Essa eu quero deixar colocada aqui. Então, você comprou Alexa ou Google Assistant? Alexa. Você comprou Alexa, mas pode ser usuário dos dois. O ponto, até fico comparando os dois. Mas isso é uma coisa que eu tinha brincado com o pessoal da Amazon aqui no Brasil, que o fomento e a divulgação da informação e do conteúdo desse tipo de aplicação de voice apps, skills para Alexa e actions para o Google Assistant e capsules para o Bixby, isso fomenta, não o consumo pelo consumo, mas fomenta a introdução da tecnologia no Brasil e o aumento, né, a maior profundidade e disseminação dessa interface homem-máquina que permite uma fricção menor da computação. Isso é algo que me fascina, sem dúvida. E não tem uma pessoa que você mostre esse tipo de tecnologia e você começa a interagir com isso, que a pessoa não gosta e não sinta vontade de consumir. Então, assim, para o mercado é uma possibilidade imensa. Dá para fazer muita coisa. Exatamente. Até esse ponto que você falou assim, não tem a pessoa que você mostra e tal. Ao longo da narrativa dessa história da Sofia no Spotify, um pouco, a cada episódio tem alguns cases que eles inserem de uma primeira experiência de alguém. Um cara que, o caminhão, acho que o ônibus dele estava com problema no rádio. Aí a menina fala, mas pergunta pra Sofia se ela não sabe. Não vai saber, é óbvio que vai saber, esse meu ônibus aqui, não sei o quê. Ela fala da Sofia, mas qual é o equipamento de som do seu ônibus? É o Motorola, sei lá o quê. Tá bom, tem um botão ali, a luzinha verde do lado direito? Tem, aperta ali. Apertou. Resolveu! Caramba, eu tô há 2 anos para resolver esse negócio. Então, é um exemplo só de adoção tecnológica. É uma mudança de cultura, né? Muito grande. É uma adaptação de cultura. Mas se você olhar também, sei lá, 10 anos atrás, o pessoal não dava um Google para descobrir alguma coisa. Hoje em dia é tão natural. E agora é por voz, né? O pessoal tá todo fazendo por voz agora. Cada vez mais. E eu tenho visto isso. Eu estou muito, muito animado com esse posicionamento. Conrado, a gente está caminhando para o final. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tem algo que você queira falar que a gente não navegou, que você acha importante reforçar? Acho que a gente passou por bastante assuntos, né? Mas diga aí. Sim. O que acontece? Essa amplitude, esse power combo aí que eu estava falando, que é a amplitude de infraestrutura de distribuição já pronta e disponível, somada com a escassez de conteúdo, somada com a baixa fricção, ou seja, com a facilidade de uso e também da não necessidade de treinamento, ou seja, basta falar, é algo que permite uma série de oportunidades para uma gama de diferentes profissionais. E o recado que eu gostaria de deixar é que mais e mais gente se atente que isso é uma oportunidade. Tem muita gente, talvez, buscando alguma coisa. O que eu vou fazer? Agora a crise me pegou e a pandemia, etc. Tem muito conteúdo disponível. Eu tenho um podcast que é o Voice Playbook. Recomendo para quem quiser começar a aprender alguma coisinha. Eu coloco alguns poucos conteúdos ali. Mas tem muito conteúdo também na internet, na própria Alexa, no próprio Google, na própria Samsung. Tem muita coisa disponível. O pessoal que é mais de programação, cara, passo a passo está lá. Se aprofunde nisso, que vai ser muito demandado, sem dúvida nenhuma. A gente está com vagas abertas, inclusive. É difícil de achar exatamente no que a gente está pesquisando, porque tem escassez também de mão de obra. Então, é algo que, inclusive, dentro da agência, a gente tem uma unidade de educação, né? A gente criou uma unidade de educação dentro da agência. Até estou conversando com o Rafa, que é o fundador, para a gente talvez adequar alguns conteúdos para essa linha de voice tech, IoT, etc. E basta querer, entendeu? Não precisa esperar cair do céu, querer e se aprofundar nisso, que tem um oceano azul de oportunidade. Realmente. Que legal. E aí você me trouxe um outro ponto muito interessante, que é isso também. A gente fala tanto de oportunidade das empresas, mas, abre uma janela, uma lacuna grande para profissionais que queiram buscar uma nova atividade, queiram, enfim, novos desafios. Então, a pessoa consegue, e eu tenho certeza que não é algo supra-sumo de extrema complexidade para quem já não vive tecnologia, para quem não vive programação, já consiga
fazer uma atualização e começar a trabalhar nessa linha, que eu acho que é uma grande possibilidade aí, fica mais uma dica em cima disso. Conrado, mais uma vez, o tempo urge pra gente. Infelizmente, por mim eu ficava aqui horas, cara, batendo papo contigo, mas, cara, obrigado mais uma vez. Quem quiser consumir mais, tem o seu podcast, então repete aí pra gente o podcast e onde você está postando informações constantemente. Legal, então, no podcast é o Voice Playbook, tá em praticamente todas as plataformas de podcast. Ele é uma derivação integrada ao mesmo feed do CMO Playbook, do fundador da agência, o Rafa Avelar. E que é bem interessante, também recomendo. Legal. Mas é uma visão mais de marca e marketing, falando com os diretores de marketing das grandes empresas e marcas do Brasil e da América Latina. Eles são integrados. Eu também, a cada 2 semanas, eu tento colocar sempre algum artigo por alguns caminhos diferentes. Tem no próprio site da Avelar, tem no meu LinkedIn também. Então, no meu LinkedIn, Conrado Caon. Eu coloco lá como featured articles, né? Então tem um último artigo bem interessante sobre smart glasses e a morte do smartphone. Então tem alguns vazamentos interessantes aí do projeto do Apple Glass, se posicionando aí em uma categoria específica. Inclusive eu batizei aí, inventei uma categorização de smart glasses de autoria própria. Até o pessoal lá de Cupertino, o pessoal veio falar comigo. Não gostaram? Não, gostaram. Gostaram? Sim, porque era uma categorização que não existia e era necessário, porque várias iniciativas foram feitas em diferentes subnichos chamados Smart Glasses, mas, cara, é uma coisa banana com laranja completamente. Então, o que eu fiz foi cada um um degrau, realmente usando uma escada de alusão, e aí 7 níveis diferentes de Smart Glasses e a evolução do AR até o Mixed Reality e o VR mesmo. Mas tem uns que são só de áudio, outros que tem output visual, outros que tem input, captação de câmera, e o posicionamento, teoricamente, que vai caminhar o Apple Glass é com LiDAR sensor em vez de câmera na frente. E ter a câmera deixa todo mundo muito desconfortável, né? Mas ter um LiDAR não, porque o LiDAR não filma. É parecido com a tecnologia de desbloqueio da tela do iPhone, sabe? Então... bem menos invasivo e... Oi? Diga. Mais uma novidade, daí daqui a pouco dá outro episódio, só disso daí. Eu vou te falar que isso aí dá pra falar umas 3, 4 horas assim, mole, mas vamos lá, vamos respeitar o tempo. A gente deixa pra outro episódio. Boa. Beleza. Mas esses artigos estão publicados no meu perfil do LinkedIn como feature, né? Então tá facinho de achar ali. E também no conteúdo da agência, né, do Avelar Media, avelar.ag, e também nas páginas do Rafa Avelar em 9 plataformas. A gente está presente fortemente em 9 plataformas aí, do Pinterest, Instagram, TikTok, tudo. Gente, Twitter, todos. Esse foi o Conrado. Obrigado, Conrado, mais uma vez. E, cara, te vejo aí num próximo episódio, com certeza, cara. Muito obrigado mesmo. Feliz em alimentar o ecossistema. A gente tem feito várias iniciativas de alimentação de ecossistema. Eu estou trabalhando com mais 3 iniciativas de levantar o conteúdo para a superfície para o pessoal ter acesso. Esse é o objetivo. Obrigado mesmo. Até mais. Boa tarde. Obrigado aí. Valeu, Thiago. Tchau. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado e, mais uma vez, significaria muito para mim se você fosse lá na sua plataforma e avaliasse o nosso podcast. Também você pode dar um print aí da sua tela e marcar o nosso perfil no Instagram, que é @961digital. Deixa lá o seu review, deixa o seu comentário, sugestão de melhoria, de temas, até mesmo de um novo convidado aí pra gente bater um papo aqui no nosso PapoCast. Beleza? Então, muito obrigado e te vejo num próximo episódio.